Olá, eu sou Kael Oliveira e seja bem-vindos ao Satélite 9. Hoje eu quero falar de um caso de abdução pouco raro. É quando uma família é abduzida. E mais, eles e o carro foram parar dentro de uma nave. Raro, mas acontece. Essa história, esse vídeo já tem um certo tempo, mas acredito que poucas pessoas conhecem o caso. Durante a exibição da reportagem, eu vou fazer pequenas pausas para dar a minha opinião. E você também pode opinar. Para isso, utilize aqui a área de comentários. Então, vamos assistir ao vídeo? – 13 de dezembro de 2000. Seu João e a família seguiam de carro por uma estrada escura e deserta. No veículo estavam seu João, a esposa a Dona Rosa, a filha Magui e a neta Lavínia. O lugar era conhecido pela família, que costumava visitar um casal de amigos que morava na região. A gente tinha ido aqui na fazenda para pegar uma jabuticaba para fazer licor. E a gente já tinha pegado essa jabuticaba e vinha de volta para casa. No caminho de volta, a filha de seu João, na época com 19 anos, vê uma luz forte na estrada. Era por volta de 10 horas da noite. Eu olhei e falei, não, isso não é avião. É o quê, pai? Eu falei, isso é uma nave. Nave espacial. À medida que o carro se aproximava, a luz ficava mais intensa. Eu olhei assim, ele estava todo aceso. Aí ele já era muito grande. Eu calculo assim, desde o princípio eu lembro bem que eu falei que ele deveria dar uns 10 metros, assim, por uns 6 de altura. Logo, eles perceberam uma forte mudança de temperatura e veio a surpresa. O carro não estava mais na estrada. Aumentando aquele frio. Essa já é uma característica de contato de segundo grau. Resumindo, alterações na vegetação, perturbação dos animais e também a mudança de temperatura. Essa não é uma característica exclusivamente causada por alienígenas, mas também por espíritos. Pessoas que alegam ver essas entidades dizem que a temperatura muda drasticamente. Então, se a temperatura mudar aí de uma hora para outra, fique esperto. Eu não aguentei mais o frio, eu não tinha mais respiração, ninguém mais falou nada, todo mundo quietou, calou. Eu pensei, bom, agora é o que Deus quiser, mas se Deus quiser eu levo minha família para casa. A família teria ficado dentro da nave por cerca de 1 hora. Mas as lembranças do que aconteceu nesse tempo são muito vagas. Para tentar desvendar esse mistério, eles procuraram ajuda na regressão hipnótica. Outra parte importante são as lembranças. Você pode já ter sido abduzido e nem sabe disso. Dependendo do contato da pessoa, isso pode ser traumático. Isso varia de indivíduo para indivíduo. No caso, esse senhor narra uma experiência agradável e sua esposa não pensa da mesma forma. Em muitos casos, as pessoas não têm suas experiências totalmente apagadas. Elas se recordam de fragmentos. De modo geral, a maioria de nós não está preparado. Estamos neste corpo físico e mentalmente limitados, ou seja, não nos lembramos do nosso verdadeiro eu. Muitas pessoas desenvolvem depressão, vivem com medo da experiência se repetir e em muitos casos se repete, ou ao menos a pessoa se recorda. Há quem diga que uma vez abduzido, eles nunca mais te abandonarão. Eles vão te acompanhar pelo resto de sua vida terrena. Se fosse ruim, eles não me devolviam para trás, nem eu nem a minha família perfeito. E no entanto, hoje eu sei dizer para você o seguinte, que o que eles fizeram conosco foi algo de bom, porque mudou principalmente o meu sistema. Lavínia tinha apenas 3 anos de idade. Com a regressão, ela conseguiu lembrar de algumas coisas que teriam acontecido dentro da nave espacial. Mais ou menos na minha altura, e que ele me deu uma água suja para mim estar tomando. Uma água bem suja mesmo. Após eu ter tomado aquela água, me colocou tipo naqueles brinquedos de praça, onde rodava e eu vomitei. A convite do Balanço Geral, seu João e Dona Rosa voltaram ao lugar da suposta abdução. O nome que se dá
ao que aconteceu com a família naquela noite. 15 anos se passaram e nós estamos voltando aqui no lugar onde a família Caiana teria visto o disco voador pela primeira vez. A filha Magui e a neta Lavínia não quiseram estar presentes. Elas ainda estão muito abaladas com tudo o que aconteceu e não se sentem bem quando voltam para esse lugar. Mas o seu João e a dona Rosa vieram. Muitos acreditam na dualidade, mas há grandes nomes na ufologia que discordam neste ponto. A grosso modo falando, nem todos são benévolos e nem todos são malévolos. Existe a evolução tecnológica e a evolução moral, ou seja, raças com poder tecnológico avançado e moralmente não. Mas aí vai de cada um pensar aquilo que quiser. Alguns acreditam que muitos não são bons e nem ruins, apenas fazem o seu trabalho, um tipo de mal necessário. E mais, acreditam que você aceitou ser abduzido antes de encarnar na Terra. Nós não somos humanos, nós estamos humanos. A estrada fica a cerca de 7 quilômetros da casa deles. A história marcou tanto a vida da família que Dona Rosa ainda fica muito incomodada quando volta por aqui. Dona Rosa, o que a senhora sente quando volta para cá 15 anos depois? Para ser franca, Danilo, eu me sinto muito emotiva. Eu não gosto de falar desse assunto porque mexe muito com o meu psicológico e para mim é sofrer novamente, é tortura novamente, entendeu? Você notou a emoção na voz dela, o pavor? Afinal, nossos governos, nossas forças armadas mais potentes não poderiam impedir uma nova abdução, caso eles quisessem. Mas eu gosto de mostrar outros pontos de vista. Ufólogos mais espiritualistas acreditam que se você estiver em uma energia vibracional e conectado com a fonte, pode sim afastar os malévolos. Mas aí, mais uma vez eu digo, cada um pensa de uma forma. Inquieta, Dona Rosa não para de olhar para o céu quando está na estrada. Ela parece apreensiva e muito assustada. A professora tem medo de ter um novo contato com os supostos alienígenas. A senhora teme em ser abduzida? Temo. E muito. E muito. Eu não gosto. Eu não gosto de falar. Para seu João, a estrada é um lugar que atrai esse tipo de fenômeno. E é bom não duvidar mesmo dele. Durante a entrevista, ficamos intrigados com esta luz que apareceu no céu. Nossa equipe não soube explicar o que seria, mas seu João tem certeza que eram extraterrestres. Esta é uma nave, viu? Tirou, João. Nosso cinegrafista tem dificuldade de acompanhar o ponto luminoso, que se movimenta muito rapidamente e logo desaparece. Eu perdi ela de vista, pra vocês terem ideia. Você tirou já? As imagens foram analisadas por um especialista, mas ele disse não ter condições técnicas de fazer uma avaliação precisa do que poderia ser aquilo. Para esse caso desta filmagem, eu não teria condições técnicas de dar uma explicação. Seu João é o único da família que não tem medo dos ETs e até tem vontade de reencontrar com eles. Os extraterrestres na minha vida, eu tenho eles não como exemplo, não como uma coisa que me deu o privilégio, não. Extraterrestres na minha vida, para mim são companheiros e irmãos. Confio neles, prefiro andar à noite sozinho com eles piscando do meu lado ou eles próprios junto comigo, do que às vezes uma pessoa da nossa encarnação me acompanhando que pode às vezes tentar qualquer coisa de ruim contra mim, e eles não fariam isso. Magui conseguiu fazer uma espécie de retrato falado do alienígena que aparece neste desenho. Seu João conta que depois de ficar dentro da nave, eles foram trazidos de volta. Quando o carro foi colocado no chão, estava com o motor ligado. A família teria ficado dentro da nave por aproximadamente 1 hora. E depois eles foram deixados exatamente aqui, neste local, que fica a aproximadamente 300 metros de onde teriam sido abduzidos
pelos extraterrestres. Seu João, quando eles deixaram o senhor aqui, o que o senhor sentiu? No momento que a Rosa falou, minha esposa disse, olha, está deixando a gente, que eu vi que a gente estava muito alto ainda, a estrada estava muito estreitinha, eu quis ter medo do tombo, porque o carro estava no chão. Eu estava com muito medo, eu não tinha segurança nenhuma, eu apenas queria preservar ali minha família. O eletricista seguiu direto para o pronto-socorro da cidade, em busca de ajuda. O médico Luiz Carlos Vieira estava de plantão naquela noite. Era mais ou menos 11 horas da noite, o pronto-socorro estava assim tranquilo, aí chegaram eles, apavorados todos, que tinha tido contato com um disco voador. Aí você fica assim, aí nós fomos examinar ele, ele estava muito tenso, a mulher dele, e uma coisa que eu falei, não, faz a ficha e vamos examiná-los, porque nós observamos, os cabelos deles estavam tudo assim para cima, e eles estavam muito tensos. Aí foi aferida a pressão, temperatura, pulso, entendeu? Estavam todos iguais. A mulher, ele, a esposa e a filha. Mas foi um detalhe que chamou a atenção do médico. O menino não mente. Ele falou, não, nós estávamos mesmo assim, um clarão, aí nós vimos que estava subindo, entendeu? Via lá embaixo e tal. Então o menino contou a mesma história que, fora eles, entendeu? A hora que o menino foi lá fazer o raio-x, eu fui lá para conversar com o menino. Então ele contou a mesma história que eles. Todos 4 falaram a mesma história. Então, eu falar que é mentira, eu não estava lá. O caso ganhou repercussão nacional. Seu João coleciona recortes de jornais e revistas da época que contaram a misteriosa experiência da família Caiana. Publicações especializadas em ufologia também falaram do caso. Seu João até hoje trabalha como eletricista e Dona Rosa cuida da casa depois de se aposentar como professora da rede pública. Mas eles contam que a vida da família nunca mais foi a mesma. Desde que tudo aconteceu, a família continua morando aqui nesta casa, em Iturama, no Triângulo Mineiro. Mas a vontade de se mudar daqui foi grande, porque na época as pessoas passavam pela rua, xingavam a família, jogavam pedras sobre a casa e ainda deixavam bilhetes xingando os familiares. A população da cidade não acreditava que a família Caiana havia sido abduzida por extraterrestres. Na pequena Iturama, cidade que fica a cerca de 240 quilômetros de Uberlândia, boa parte da população ainda não acredita nos extraterrestres, mas também não quer comprovar. Eu fico em dúvida, né? Não acredito muito, fico em dúvida. Mas por um acaso, se eu estivesse passando aqui na praça e encontrasse um ET, o que a senhora ia fazer? Nada, eu ia correr e ir embora. Com seu João e família ficaram as lembranças, que aliás ele gosta de guardar. Além das pastas cheias de recortes de jornais e revistas, nas paredes da sala ele pendurou imagens de alienígenas e das naves espaciais. Apesar das dúvidas, mistérios e as enigmáticas luzes que aparecem no espaço, uma dúvida ainda é permanente. Estamos sozinhos no universo? Essa é a parte mais cruel. As pessoas, por medo desconhecido, por não ter uma mente mais aberta, tendem a ridicularizar as outras pessoas. Por isso, muitos se fecham e guardam uma experiência somente para si. Eu mesmo, após uma experiência, sofri muito. Cidade pequena, internet não disponível, bibliotecas sem material relevante, família religiosa, ou seja, um garoto sem suporte. E foi por isso que eu me apaixonei pelo tema. Só quem já passou sabe entender como é. Eu recebi aqui nesse canal um caso do quadro Relato dos Inscritos. Um inscrito fez um relato aí de uma experiência ufológica. E eu disse o nome da cidade dele, o nome dele. Esse canal na época era menor ainda e mesmo assim algumas pessoas na cidade dele o reconheceram. Sabe o que aconteceu? Ele pediu para que eu retirasse o vídeo do ar. As pessoas estavam indo na casa dele,
algumas tirando sarro. A esposa dele ficou nervosa com a exposição e eu fiz o quê? Retirei do ar. Mas isso vem mudando, muitas pessoas estão despertando, estão notando que alguma coisa tem. E de pouco a pouco a gente vai tentando entender toda essa verdade aí que está um tanto escondida. Bom, deixe aqui a sua experiência caso você tenha. Lembrando que nós temos aqui o quadro Relato dos Inscritos, um espaço para você usar para relatar aí suas experiências, tanto espirituais quanto ufológicas. E quem tiver uma opinião sobre o tema abordado no vídeo, comente aqui também. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por ter assistido mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, inscreva-se. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.